Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a extinção voluntária do corpo carnal, invólucro dado por Deus para que o espírito possa dar seguimento ao seu processo evolutivo, sem dúvida, atenta contra as leis divinas. Para além do julgamento humano sobre o fato em si, urge analisarmos os motivos de tal ato doloroso e cruel para todos. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre suicídio e fé. E como de praxe, elegemos uma base evangélica encontrada em Mateus, capítulo 27, versículos 1 a 5. Diz o evangelista: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. A base doutrinária vem do capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A temática central do capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. E existe um item de 17 a 20, intitulado O Suicídio e a Loucura. Nossos comentários sobre esse tema. Inicialmente, pode-se pensar: se a criatura cometeu suicídio, é porque não tinha fé? De fato, há uma certa razoabilidade nisso. Mas vale a pena recordar o insigne codificador Allan Kardec, em um texto publicado na Revista Espírita de julho de 1862, quando assim se expressou em relação ao suicídio. Abre aspas. O suicídio pode ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. Ora, um mal que regularmente arrebata de 3 a 4 mil pessoas anualmente em um país e que segue uma progressão ascendente, não é devido a uma causa fortuita. Ele deve ter uma causa radical, o que deve chamar a atenção da ciência e a solicitude das autoridades. Em semelhante caso, limitam-se a verificar o gênero de morte e o modo empregado para consumá-la,
enquanto é negligenciado o elemento essencial, o único que nos poderia pôr a caminho do remédio, o motivo determinante de cada suicídio. Fecha aspas. Então, há mais de 300 anos, 300 não, 200, quase 200 anos, o nosso querido Allan Kardec já manifestava uma profunda preocupação com a investigação do motivo determinante. Quais eram as razões que levaram alguém a extinguir a própria vida? E uma pergunta fica no ar para todos nós. E se o motivo determinante não foi a falta de fé? Porque nessa mesma revista espírita, o Kardec assinala algo importante. Ele diz: o Espiritismo nos revela a causa primeira do suicídio. As tribulações da vida são ao mesmo tempo expiações de faltas cometidas no passado e provas para o futuro. O espírito escolhe as provas com vistas ao seu adiantamento, mas pode acontecer que durante a execução da obra ache a carga muito pesada e recue antes da sua conclusão. É então que ele recorre ao suicídio, o que o retarda em vez de fazê-lo avançar. Então essa é uma apreciação extremamente lógica quando se fala da questão determinante do suicídio. Todos nós passamos por uma série de tribulações da vida. Tribulações essas que, como diz o Kardec, hoje estão relacionadas às expiações de faltas nossas cometidas nas vidas passadas, ou são provas que nós recebemos com vistas ao nosso futuro espiritual. Conclui-se então, diz o Kardec, que a doutrina espírita nos ensina que o espírito encarnado, sob influência da matéria, esquecido das resoluções que toma ao escolher suas provas no mundo espiritual, não consegue suportar as tribulações da vida e a abrevia, o que prejudica a sua caminhada evolutiva. Então, de alguma forma, no próprio planejamento reencarnatório, se a prova não foi compulsória, ou seja, não foi determinada pelos espíritos para que aquele espírito reencarnante as suporte, ou a suporte, se ele escolheu as provas e quando chegou na sua fase reencarnada não consegue dar conta, seguramente, se abreviar o seu tempo de existência, vai cometer um erro muito grande. Porque uma coisa é fato: quem se suicida pensando que vai resolver o problema que está lhe afligindo, não só não resolve o problema, como cria mais um problema, que é o da extinção, da autoextinção da vida. Muitos dizem que o suicídio é a negação da vida. De fato, diante das tribulações que nos alcançam como parte do processo evolutivo, nós precisamos desenvolver mecanismos, primeiro de resignação para enfrentar as turbulências, as adversidades, as atribulações. Nós precisamos desenvolver uma forte resignação, porque todos temos consciência que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. E essa resignação vai nos levar, ou deve nos levar, a desenvolver mecanismos que combatam essa covardia moral que nos assalta quando nós, pressionados pelas dificuldades,
Achamos que extinguir a própria vida é a solução de tudo. Essa covardia moral, ela não é um demérito. Ela talvez faça parte da própria estrutura psíquica da criatura. Agora, o que precisa haver é resistência. Vamos recordar que o nosso Mestre Jesus está citado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, disse algo importante sobre essa questão das dificuldades que nós devemos enfrentar. Nosso Mestre disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha que interessante. O que me chama a atenção nesse versículo é que o remédio para a nossa covardia moral, o remédio para nos fortalecer no enfrentamento das dificuldades, já está dito pelo próprio Mestre. Para que em mim vocês tenham paz. O que é estar em mim? É cumprir o Evangelho de Jesus. Primeiro, conhecer exaustivamente a vida de Jesus enquanto encarnado aqui na Terra, entre os humanos. Ir para além dos discursos teológicos. Ir para além do que está registrado, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento. Esse é o primeiro aspecto. E segundo, diante de uma dificuldade, há uma recomendação que é muito falada no movimento espírita. Diante de uma dificuldade, sempre devemos perguntar: o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Agora, nesse versículo 33 do Evangelho de João, Jesus diz uma coisa que todos nós sabemos, que aconteceu com ele e que acontece com a gente. Neste mundo vocês terão aflições. Não por acaso esse assunto está dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas de novo ele dá a receita. Contudo, tenham ânimo. E bom ânimo. Não é apenas um ânimo, é um bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo no sentido de que não foi pela ressurreição que Jesus venceu o mundo, mas foi pela sua forma de viver todas aquelas decepções que se apresentaram para ele, todas aquelas ingratidões, as incompreensões, o escárnio, o deboche, as provocações, até a sua condenação à morte, e uma morte infamante, que foi a morte de cruz. Que se nós prestarmos bem atenção, Jesus terminou sua vida como um bandido, como um malfeitor, crucificado, que era forma de execução de sentenças condenatórias da parte dos romanos, e que era a forma extrema. O sujeito que morria crucificado naquela época era um sujeito do mal, era uma pessoa que não merecia nenhuma consideração por parte da sociedade. E é assim que Jesus termina. E crucificado entre dois ladrões, e aí a própria igreja já criou um mecanismo aí de minimizar essa circunstância com as figuras do bom ladrão e do mau ladrão. Ladrão é ladrão, não existe ladrão bom nem ladrão mau, existe apenas ladrão. O que a igreja se apropria para dar esses nomes é a reflexão, a fala de um que demonstra um sentimento de justiça para com ele e uma injustiça para com Jesus, enquanto que o outro fica provocando Jesus, dizendo: você não é o tal, tira a gente daqui, evita que a gente morra crucificado. Mas o fato é que na existência humana, todos
indistintamente passaremos por aflições, umas mais difíceis, outras menos difíceis, mas sempre passaremos. Faz parte do script evolutivo de desenvolvimento do nosso espírito. Quando nós pensamos no elemento preventivo ao suicídio, nós temos que ler o item 14 desse capítulo 5 do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Porque lá, nesse item 14, é o suicídio e a loucura. Já nos está ensinado pelos Espíritos. Eles dizem: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha que interessante. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre. Esse é um ponto. E da confiança no futuro é outro ponto. Quem consegue visualizar e internalizar isso, como diz o texto, o seu espírito já desenvolve uma serenidade para enfrentar as dificuldades. Então, os instrumentos preventivos, os elementos preventivos são a calma e a resignação. E os sentimentos que a criatura desenvolve são a sabedoria de viver e a fé no futuro. Estes instrumentos, com esses sentimentos, invariavelmente vão levar a uma consequência. Que consequência é essa? A serenidade. A serenidade é a consequência da armação de todo esse conjunto. O nosso irmão espírita, Gabriel Salum, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em um artigo publicado no site da Federação, ele faz uma afirmativa com muita propriedade, principalmente sobre essa questão da fé no futuro. Diz o Salum: a fé no futuro é, sem sombra de dúvidas, a maior de todas as proteções contra o suicídio, pois, ao evidenciar a imortalidade do espírito e explicar o mecanismo da justiça divina na lei de causa e efeito, o Espiritismo permite-nos o imediato recomeço, acompanhado da valorização da oportunidade da reencarnação, mesmo quando estamos diante de desafios e dores superlativas. Olha que interessante. A fé no futuro, aquele sentimento que nós falamos anteriormente, é a maior de todas as proteções contra o suicídio e a loucura. Por quê? Porque se eu já internalizei que depois da experiência carnal, o meu espírito, libertado do invólucro corporal, retorna ao plano espiritual, onde continua o seu processo evolutivo, eu tenho a obrigação ética e moral de valorizar esta belíssima oportunidade que Deus me deu com o Instituto da Reencarnação. Eu não posso malbaratar este presente divino. Eu, você, todos nós reencarnamos para progredir. Nós reencarnamos para ir dando lustro ao espírito e, em cada reencarnação, retirando essa bagagem de imperfeições que nós carregamos milenarmente. Refletindo ainda sobre o item 14 do nosso Evangelho, o Gabriel Salum acrescenta: a fé no futuro vai surgir em nossa alma a calma e a tranquilidade necessárias para superarmos nossas aflições. Por outro lado, uma conduta que busca cada vez mais agir conforme as leis soberanas, gravadas em nossa consciência, tende a afastar as aflições desnecessárias. Há um texto do Emmanuel belíssimo chamado Aflições Desnecessárias. Recomendo a leitura.
Além disso, a fé no futuro nos permite ser aflitos equilibrados. Eu achei interessante é que ele não está descartando que nós vamos ter aflição, mas que sejamos pelo menos aflitos equilibrados. Pois necessariamente todos os momentos ruins de nosso passado passaram, e os que estamos vivenciando irão passar. Lembrando o velho e saudoso Chico, na vida tudo passa. Não foi a primeira vez que sofremos. Passou. A aflição atual irá passar. E estejamos preparados para as aflições e alegrias que virão. Realmente tudo passa, tanto as aflições como as alegrias. Essa era uma frase que o Chico falava muito. Na vida tudo passa. Tudo passa. A única coisa que é permanente e que não acaba nunca e não passa nunca é o amor de Deus por todos nós. Mas qual seria a influência da fé nesta questão do suicídio? Considerando que o título da reflexão é Suicídio e Fé. Bom, vamos iniciar recordando a fé como crença, segundo Allan Kardec. E o codificador diz, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Está falando das religiões de uma forma geral, como a fé é vista pelas religiões de uma forma geral. Aí ele vai fazer um contraponto e vai dar um adendo importante. Como espíritas, temos fé, ou seja, cremos na existência de Deus, na existência da alma e na sua sobrevivência após a morte, na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos e na reencarnação. São artigos de fé, porque ainda não foram provados pela comunidade científica. Nesse particular, diz o Kardec, o que diferencia a fé de um fato são as evidências científicas. A fé é uma crença não baseada em evidências. Eu achei muito oportuna essa apreciação que ele faz sobre a questão da fé. Nós ainda vinculamos a fé à questão do acreditar, de crença, que vem do latim credere. Fé vindo do latim credere, que significa acreditar. Agora, eu, pessoalmente, prefiro fé oriunda do latim fides, que significa fidelidade. E você pode perguntar, fidelidade a quê e a quem? Bom, a quem? Fidelidade a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Fidelidade a quê? Às leis divinas. A fé é o instrumento que mede a distância entre nós e Deus. Quanto maior a distância, menor a fé. Quanto menor a distância, maior a fé. Como é que a minha fé fica maior ou fica menor? Quanto mais eu cumpro as leis divinas. Quanto maior for o meu empenho no cumprimento das leis divinas, em pautar a minha vida no Evangelho de Jesus, maior é minha fé, mais eu estou próximo de Deus. E evidentemente que estando mais próximo de Deus, eu vou ter elementos importantes no combate à covardia moral. Esse conceito que o Kardec utiliza sobre a fé é um conceito que transparece, que fica muito claro na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, porque Paulo diz uma coisa importantíssima. A fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Olha que interessante. A fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Tudo aquilo que eu não vejo, mas que eu acredito, para Paulo, é fé, é manifestação de fé.
Mas ainda existem algumas considerações que nós temos que fazer. Em certas pessoas, a fé parece que é uma coisa inata, vem na própria criatura. Uma centelha é o suficiente para desenvolvê-la, fazê-la explodir. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Significa dizer que o espírito já está amadurecido nesta questão, neste aspecto de assimilação das verdades espirituais. Mas noutras pessoas, essa assimilação dificilmente ocorre. Essas verdades espirituais não penetram, o que nos indica que a natureza daquela criatura em relação ao progresso espiritual é uma natureza retardatária. Se as primeiras, que assimilaram as verdades e as internalizaram e as colocaram em prática, já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam, estas já estão com a educação feita. Por outro lado, aquelas que não assimilaram ainda as verdades espirituais têm tudo para aprender. Então, esta educação do espírito ainda está por fazer. Agora, uma coisa é certa, ela vai acontecer em algum momento. Mais dia, menos dia, ela vai acontecer, porque a lei do progresso espiritual é absolutamente inevitável. Se ela não ficar concluída numa existência, ficará em outras. Daí vem essa bondade divina como mecanismo da reencarnação. Mas, de novo, nós perguntamos, isso pode explicar a relação entre a fé e o suicídio? Eu creio que sim. Aquele que assimila essas verdades espirituais, aquele que pauta a sua vida no Evangelho de Jesus, aquele que cumpre com as leis divinas, seguramente ele tem uma serenidade esperançosa. Então, quando as dificuldades aparecem, quando os problemas aparecem, ele sabe enfrentar. Por quê? Porque ele confia na providência divina. Confia nele e confia na providência divina. Agora, a fé tem 3 elementos essenciais que nós devemos considerar, que é a determinação, a coragem e a força interior. É a chamada terceira dimensão da fé. E ela pode ser identificada em uma mensagem mediúnica recebida em 1863 e assinada por uma entidade que se autodenomina Espírito Protetor e que Kardec inseriu lá no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 19, a temática central dele é a fé transporta montanhas. E o Espírito Protetor define fé como a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Eu achei fantástico. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Ou seja, que nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos. E aí o Espírito Protetor diz que a fé robusta, ou seja, aquela fé forte, pujante, dá perseverança, dá energia e dá os recursos que nós precisamos para vencer os obstáculos da existência, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Agora é preciso querer e ter certeza de que esse querer vai ser alcançado. O benfeitor espiritual São Luís, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz: o poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Olha que interessante. O poder da fé espírita
pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Você pode perguntar: quem seriam esses desgraçados? Aqueles que foram vencidos pela covardia moral. Vamos recordar aquela fala de Jesus: no mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ânimo, neste caso, tem o sentido de fé. Agora, nós precisamos não esquecer que toda fé deve produzir frutos, sem os quais não será fé. O Chico dizia que fé sem obras é um vaso no meio da mesa com flores plásticas. Não tem vida. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 6 da obra Pensamento e Vida, o título desse capítulo é Fé. Ele afirma com muita sabedoria: fé é força que nasce com a própria alma. Lembra que nós falamos aquela questão inata? Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. Todas as operações da existência, tudo que te acontece na vida, se desenvolve de algum modo sob a energia da fé. Não por acaso as pessoas, quando nós estamos com alguma dificuldade, ou estamos fazendo uma coisa que está demorando a resolver, as pessoas normalmente dão esse conselho para a gente: tenha fé, vai dar certo. Utilizando-nos, diz o Emmanuel, conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho. Olha que interessante. E vem novamente uma pergunta: que longas curvas são essas que estão no nosso caminho? Que serão resolvidas com a nossa fé. As vicissitudes da vida, os desafios, os problemas, as contrariedades, as decepções e os enganos, as frustrações. Eu passaria aqui horas citando exemplo dessas longas curvas que nós enfrentamos na vida. E para cada uma delas, nós temos que ter uma reserva, usando a expressão dos jovens, caprichada de fé. Encaminhando para o fim da nossa reflexão, eu fui buscar novamente no benfeitor Emmanuel uma série de observações preciosas para essa questão do suicídio e da fé. O nome da obra mediúnica do Emmanuel com Chico Xavier, o título da obra é Mais Perto. E nesta obra, o capítulo 8, intitulado Aos Quase Suicidas, falando para todos nós, né, de uma forma geral, o Emmanuel vai nos alertar de forma precisa sobre essa questão, essa tenebrosa chaga social que é o suicídio. Ele começa dizendo: sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temeste e que chegou, por fim, à maneira de tempestade, arrasando-te as forças. Então, Emmanuel está dando o diagnóstico de quando chega o problema, quando chega a tribulação, quando chega a decepção.
é desse jeitinho. Mas ele diz mais. São elas, essas agonias indizíveis, para as quais os dicionários humanos não te fornecem palavras adequadas à necessária definição, que muitas vezes, preste atenção no que ele vai dizer, que muitas vezes te fazem desejar a morte, antes do momento em que a morte aparece a cada criatura terrestre, a afeição do anjo libertador, a afeição de anjo libertador. Olha que interessante. Ou seja, não tem como descrever as dificuldades que estamos passando, as tribulações, como dizem os nordestinos, os aperreios. Não tem palavras que nós consigamos utilizar para definir. E aí a gente fica tão assoberbado e tão covarde moralmente que a gente pensa, meu Deus, eu acho que está na hora de eu ir embora, já não dá mais para mim aqui na Terra. Não consigo fazer mais nada, minha vida está acabada. Muita gente pensa assim. Então a gente começa a ter o que se convencionou chamar no movimento espírita de ideação suicida. A gente quer antecipar. A morte virá naturalmente, todos nós morreremos, desencarnaremos, faz parte do processo. E quando a morte chega na hora certa, no tempo certo, o Emmanuel está chamando a morte de anjo libertador. Sim, porque está libertando o espírito daquele corpo que durante X anos suportou uma existência, muitas vezes, cheia de atribulações e de problemas. Mas o Emmanuel diz ainda assim, compreendendo-te os ápices de angústia, em nome de todos aqueles que te amam, aquém das fronteiras de cinza, dos quais te despediste na grande separação, rogamos-te paciência e coragem. Paciência no sentido de resignação, coragem, a coragem moral para combater a covardia moral. E ele diz ainda, ergue-te acima dos escombros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Quer bondade maior do que a do Instituto da Reencarnação? Eu creio que é o ato de supremo amor de Deus para com as suas criaturas, do Criador para com suas criaturas. É o Instituto da Reencarnação. Então o Emmanuel está dizendo, olha, está tudo ruim na tua vida, você está desesperado, só acontece o que você não gostaria, dificuldade em cima de dificuldade, que eles chamam de escombros das próprias ilusões. Ergue um pouco a cabeça e olha por cima desse monturo de escombros e vê os caminhos que Deus tem para ti depois que passar essa fase difícil. E ele continua dizendo, essa é a parte mais, é o texto um pouco mais longo, mas ele vai colocar uma série de se, e de coisas que todos nós experimentamos, sem dúvida. Ele diz assim, se amarguras te azedar os sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não funcionam debalde. Em algum momento você vai conseguir resolver. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Dificuldade traz uma lição. Será que a gente aprende a lição com a dificuldade? Se dificuldades repontaram da estrada, estuda com elas qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança. Examina a dificuldade, estuda a dificuldade, disseca a dificuldade para ver qual é a lição que está embutida nela. Se provações surgiram, atribulando-te as horas, enumera as lições de que se façam portadoras em teu benefício.
algo semelhante aos desenganos que nos alcançam. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente quem trabalha como comerciante, quando entra num processo de falência, quando os negócios não dão certo, não acaba só o negócio, acaba também, eles acabam com a própria vida. Eu tive amigos que passaram por isso e que foi uma grande dor, principalmente para a família, para os amigos. E se alguém deixou, e se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, na certeza de que outras almas te virão um encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Eu achei isso fantástico. Porque também muitas vezes as pessoas resolvem extinguir a própria vida porque perderam um afeto. E aí ele vai dizer: nunca esmoreças ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Ou seja, não permite que a covardia moral te abrace. Quando estiveres a ponto de ceder a pior rendição de todas, e ele vai dar o nome para essa rendição, aquela de recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. Olha que interessante. Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. A sabedoria como a virtude de saber viver. É preciso saber viver, como diz a música, com dignidade crística, pautando a vida no Evangelho de Jesus, respeitando e cumprindo as leis divinas. Essa é a sabedoria da vida. E ele, Deus, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobrepaires, além de todos os fracassos e de todas as crises, de modo a que brilhes e avances para a frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando em plenitude de vida imperecível. Esse Emmanuel é fantástico. Eu chamo esses 4 verbos que ele coloca no final, que vão caracterizar essa vida imperecível. Imperecível porque o espírito é imortal. Eu chamo de quarteto mágico. Aprender, trabalhar, servir e amar. Esse quarteto mágico é o que dá a fortaleza moral, que dá a coragem moral. É a partir dele que nós conseguimos enfrentar as dificuldades. Esperando, meu amigo, minha amiga, ter contribuído para o entendimento deste tema, eu abraço a todos e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Obrigado pela atenção, do carinho e das boas vibrações dispensadas. A gente se vê.